Eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram nos últimos dias no nosso canal, pessoas que têm acreditado no nosso trabalho, pessoas que têm sido bênção de Deus nas nossas vidas, por cada pessoa que deixou seu comentário, cada compartilhamento. Enfim, eu quero agradecer porque esse ano nos motiva a continuar trabalhando, nos esforçando para fazer o melhor, para alcançar muitas vidas. Eu quero também me desculpar porque os intervalos entre um vídeo e outro têm sido um pouquinho extenso, tem sido um pouquinho grande. A minha vida ultimamente está muito corrida, então fica um pouquinho difícil manter a frequência de vídeos. Por exemplo, gravar um vídeo toda semana para mim ainda é um pouquinho bem difícil dentro da rotina que eu vivo, dentro da minha realidade. Mas eu quero agradecer profundamente a todo mundo que tem se empenhado em nos encorajar com palavras, ou se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando comentários. Eu quero pedir que você continue fazendo isso, continue compartilhando, continue deixando o seu comentário, e você que ainda não é inscrito, que você possa se inscrever e nos ajudar a crescer para a glória do Senhor Jesus. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema, vamos dizer assim, que há alguns dias tem me incomodado um pouco. Eu acredito bem que não é só eu que trabalho com o Ministério Infantil que passa por esses momentos. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, alguns pensamentos e também algumas experiências, alguns testemunhos que eu pude viver pessoalmente. Primeiro, eu gostaria de falar para você que está iniciando agora. Talvez se você me pedisse uma receita, Tia Dora, o que eu posso fazer para que o Ministério Infantil ele venha a fluir, para que um bom trabalho ele possa ser realizado. Primeiro, eu costumo dizer, é uma verdade que eu não só digo, mas é uma verdade que faz parte da minha vida, que faz parte da minha concepção. Trabalhar com o Ministério Infantil não é um trabalho, não deve ser olhado como algo ruim, como apenas algo difícil, mas eu costumo olhar que é um investimento. Que tudo que você faz, que toda a forma que você trabalha, que toda a sua dedicação é um investimento que você vai colher a médio e a longo prazo. Que as pessoas elas precisam parar de olhar para o Ministério Infantil como um departamento que precisa ser entretido, vamos dizer assim, enquanto os outros departamentos eles são levados a sério. Isso não é verdade. Departamento infantil não é entretenimento. Departamento infantil é uma missão, é algo que tem que ser levado muito a sério, porque nós sabemos que na educação cristã das nossas crianças, nós estamos ali alicerçando elas, fazendo o alicerce delas na palavra de Deus. E cabe muito a nós, tias do Ministério Infantil, como esse trabalho vai ser desenvolvido. Claro que não foge em nenhum momento a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais ela é primordial e ela é importante. Importante é o entendimento da família a respeito disso. Porém, nós trabalhamos com uma realidade, e eu acredito que muitos tios do Ministério Infantil vão compartilhar da mesma situação comigo. Nós trabalhamos numa realidade que muitas vezes as nossas crianças não têm no seu lar uma base sólida, um lar cristão, vamos dizer assim. Ou às vezes não tem um lar onde há preocupação a respeito da educação cristã, de colocar as crianças de estimular essas crianças a crescerem firmes e alicerçadas na palavra, ela seja tão levada a sério. Infelizmente, ainda há muitos, como que eu posso dizer, tabus a respeito disso. Então, o que eu vejo com isso? Que nós temos uma responsabilidade muito grande, até mesmo, em muitos casos, de conscientizar os pais. Temos casos, por exemplo, na minha congregação, em que algumas crianças, elas são criadas num lar onde elas têm costume de ver a família em culto doméstico, onde a mãe coloca para ler livros, capítulos da Bíblia, onde há uma preocupação muito grande com a reverência no culto, e isso é maravilhoso. E a gente vê que crianças que são criadas assim, com certeza, ela tem uma percepção maior, ela tem um respeito maior, é uma situação muito prazerosa de trabalhar. Porém, a realidade de pessoas que
vem depois, ou de que não tem um lar estruturado, que são muitas vezes crianças que não têm aquela reverência de sentar no lugarzinho dela na igreja, de ficar de pé na hora da palavra, de tomar cuidado com o que fala. E a gente vê que isso muitas vezes não é um problema da criança em si, não é só o fato da criança ser uma criança difícil, uma criança rebelde. Pelo contrário, é a estrutura familiar que envolve aquela criança e que tem que ser trabalhado também. Então, eu começo falando nessas dificuldades, mas vão se abrindo outros e outros assuntos, outras e outras coisas que a gente vai debatendo, né, que a gente vai percebendo ao longo da conversa, certo? Então, eu entendo que trabalhar o Ministério Infantil não é só entreter crianças, não é só trabalhar com a criança. Você precisa envolver a igreja, você precisa envolver a família principalmente, você precisa dessa conscientização. Por isso é tão importante que haja reuniões regulares. Eu não digo, nem gosto desse termo reunião, mas eu gosto do termo encontro. É muito importante que haja esse encontro regularmente, vamos dizer, pelo menos bimestralmente ou trimestralmente, que haja esse encontro da liderança com a família, com as crianças e a família junto, para a gente debater, para que haja uma conscientização maior da importância do trabalho com o Ministério Infantil. Como eu já falei em outros vídeos, eu trabalho nas duas áreas com crianças, tanto na área secular quanto na vida congregacional, quanto na vida eclesiástica. E aí eu percebo que a mesma coisa que acontece na educação secular, que a criança ela deve ser olhada como a base, que a educação infantil deve ser olhada como a base, uma criança que ela aprende na idade certa, uma criança que ela é alfabetizada na idade certa, muito provavelmente essa criança vai ser bem sucedida em todas as outras séries, em todas as outras turmas. E a mesma forma acontece com o Ministério Infantil. E eu fico, às vezes, muito triste com algumas situações, isso eu falo de modo geral, como muitas vezes isso não é levado a sério, como muitas vezes as pessoas olham para o Ministério Infantil como o departamento do medo, o departamento que ninguém quer, o departamento que causa susto, que causa trabalho. Muitas vezes se ouve argumentações, eu não tenho talento, eu não sei trabalhar, eu não sei fazer nada, não tenho jeito com criança. Quando você entende que é o ministério que Deus te entregou, o departamento infantil, trabalhar com criança é muito bom. Mas também eu conheço pessoas que não têm essa percepção, não era em si um ministério, mas pessoas que tiveram responsabilidade para desenvolver um bom trabalho. Eu tenho até um professor, tive um professor num determinado tempo de uma faculdade que ele dizia o seguinte, que muitas vezes há uma desculpa de que alguma coisa não acontece porque a pessoa não tinha dom para aquilo. Só que muitas vezes a responsabilidade ela conta muito. Algumas pessoas não têm dom, não têm habilidade, porém têm compromisso. Porém ela se responsabiliza quando Deus entrega alguma coisa nas suas mãos. Então, eu acredito que esse compromisso, ele é muito bom, porque muitas vezes há pessoas que têm habilidades, que têm vocação, que têm o chamado, porém não atendem, porém não vão. Então, muitas vezes, a responsabilidade, o compromisso pode contar até mais. E o que eu vejo é isso, que muitas vezes o Ministério Infantil ele é olhado com esse temor, como aquilo que ninguém quer. E para mim eu fico assim um pouco abismada com essas atitudes, triste, porque eu imagino assim, por que todo esse medo, por que toda essa repulsa, todo esse pavor que as pessoas têm a respeito do Ministério Infantil, se é a base. Eu pego um diamante bruto e vou ter ali a oportunidade de lapidar aquele diamante, né? Porque quando nós pegamos uma criança bem pequena, uma criança de 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos, nós temos a oportunidade de influenciar aquela criança de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal. E no Ministério Infantil é uma chance grande, há uma chance muito grande de você fazer a diferença na vida, isso eu quero dizer na vida inteira, né? Nas fases dela. Se ela for bem alicerçada na palavra enquanto ela for criança, com certeza será um jovem, um adolescente, um adulto, baseado, firme na palavra de Deus, que provavelmente não vai se perder por qualquer coisa.
Então, o que eu posso entender é que departamento, o que eu acredito plenamente é que investir, é que passar tempo trabalhando, criando coisas, orando, principalmente orando, buscando a orientação de Deus, porque como eu disse, trabalho infantil, ministério infantil não é entretenimento, não é eu fazer algumas figurinhas, alguma dinâmica e só. Eu preciso estimular essas crianças, ensinar essas crianças a amar Deus, a respeitar Deus, a ter Ele como seu Senhor, como seu melhor amigo. Eu preciso apresentar para essas crianças Deus. Então é uma tarefa muito importante ensinar essas crianças que Deus ele é amigo, que Deus ele é Senhor, que Deus também julga as nossas ações, que Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então, diante disso, eu vejo uma oportunidade muito grande de eu poder fazer a diferença na vida de uma criança. Então, eu sinto essa dificuldade e eu acredito também que elas sentem essa dificuldade. Quando alguém olha para mim e diz, irmã, só a senhora que tem, por exemplo, um jeito para trabalhar com criança. Não é jeito, é amor. E amor muitas pessoas podem desenvolver. Então, eu acredito que com o passar do tempo, se você se dedicar a buscar a direção de Deus, principalmente buscar andar em conformidade, andar alinhado com o seu pastor, com certeza muitas coisas boas podem fluir. Quando eu comecei a trabalhar com o Ministério Infantil, eu tinha 14 anos. E também foi por falta de opção, porque não tinha outras pessoas que queriam o Ministério Infantil. Ou seja, eu era quase uma criança trabalhando com crianças porque não tinha uma outra opção. Até eu entender que era um chamado de Deus para a minha vida, foram vários anos, foram várias situações, foram várias experiências que eu passei, mas que hoje me fazem entender a importância do Ministério Infantil. Então me deixa muito triste quando eu sinto das pessoas essa repulsa, né, sobre o Ministério Infantil, algumas palavras, alguns comentários. Isso me deixa muito triste, quando eu não vejo o Ministério Infantil e a criança em si tendo a importância que elas têm na sociedade. Como a gente sabe, né, criança é um ser pensante. Antigamente não se entendia isso. Antigamente a criança só era vamos dizer assim, alguém que absorvia o conhecimento que o professor dava, que alguém dava, mas hoje não, criança é um ser que pensa. Inclusive eu já fui surpreendida por vários questionamentos a respeito que elas fazem, a respeito disso, a respeito do Ministério Infantil, a respeito da escola. Por exemplo, eu não acredito que ensinar com amor, que disciplina seja gritos. Eu não compartilho dessa ideia, que disciplina numa sala de aula, que disciplina num ensaio, que disciplina seja gritos. Porque eu falo para uma criança que é feio gritar com alguém, que é feio ela se dirigir com alguém, para alguém com arrogância. Então eu, porque sou professor, porque sou líder de departamento infantil, fazer isso com uma criança, eu acho que eu estou totalmente indo de contra aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou falando para aquela criança, aquilo que eu estou ensinando numa sala de aula ou até mesmo durante os ensaios, durante o trabalho com as crianças. Não quer dizer que eu não tenho que impor limites no meu trabalho durante o processo ali com eles. A questão não é essa. A questão é que eu tenho que ensiná-los a ser da forma correta. Eu tenho que ensiná-los da forma correta. Tenho que ensiná-los a ter disciplina. Tenho que ensiná-los que toda desobediência ela traz uma consequência difícil, traz uma consequência ruim. Então eu acredito que é possível sim esse trabalho dessa forma. E quando a criança ela entende que você é amigo dela, que você quer o melhor para ela, que você não colocou ela para sentar um pouquinho e pensar porque ela é chata ou porque você não gosta dela, porque ela é uma criança ruim, mas sim porque você quer o melhor para ela, porque ela precisa se acalmar, porque ela precisa aprender a respeitar, porque ela precisa aprender a ter limites. Eu acredito que no fundo a criança entende. Aliás, eu tenho vivido isso. Tem crianças que a gente trabalha que são crianças, vamos dizer assim, crianças que são muito agitadas, crianças que falam o tempo todo, crianças que vêm de uma estrutura muito difícil de lidar, muito difícil, crianças que não têm limite de jeito nenhum.
E a gente conversando, trabalhando, ensinando com amor, a gente sente o retorno. Há dias que eu chego no meu trabalho e de repente uma criança vem por trás e me abraça, ou me dá um abraço mesmo e sente aquele carinho, dá tchau, dá tia, eu já vou, fica com Deus. Então a gente sente essa diferença, a gente sente esse carinho, a gente sente esse retorno, que mesmo que você seja, que você tenha momentos que você tem que usar a disciplina, você tem que usar os meios que você tem para ensinar a criança a ter limites, você vê o retorno delas. Então você planta ali uma semente que obedecer é melhor, que fazer o que é certo é melhor. É muito diferente do que você gritar, do que você falar palavras difíceis que vão trazer traumas, que vão trazer muita dificuldade à vida das crianças. Eu não digo que um momento ou outro, talvez eu tenha já errado, até porque, como eu disse para vocês, eu trabalho com o Ministério Infantil desde os 14 anos. Então, aprender o que eu aprendi hoje, o que eu tenho um entendimento hoje, levou um período muito grande. Eu também tive vários erros, eu também tive vários momentos que eu não soube lidar, mas nunca desisti e é o que eu também aconselho a você, não desista. Aquela criança mais difícil da sua congregação ou da sua sala de aula, ela pode sim ser ganhada para Cristo. Ela sim pode ser tratada como uma plantinha difícil ali de pegar, mas que pode ser podada, que pode ser adubada, que pode vir a produzir muitos frutos. Então eu quero pedir isso para vocês. Pedir para você que assiste esse vídeo, não olhe para o Ministério Infantil como um fardo. Não olhe para o Ministério Infantil como o departamento do terror. Não olhe para o Ministério Infantil como o departamento de entretenimento enquanto o culto acontece. Ou porque eles têm que ter um dia ali para eles, aí você faz qualquer coisa, de qualquer jeito. Não olhe para o ministério dessa forma, porque é algo que Deus vai cobrar de nós. Vai cobrar de você enquanto pai, mãe, vai cobrar de você e de mim enquanto líder de departamento infantil, vai cobrar de você enquanto sociedade. Como a gente está olhando para essas crianças, como a gente está tratando essas crianças. Há uma frase de Nelson Mandela que ele fala que a sociedade ela diz muito de acordo com como ela trata as suas crianças. Então a gente vê em vários segmentos essa falta de concepção, de entendimento que nem todas as pessoas têm de dar o melhor para o Ministério Infantil, de dar o melhor para a educação infantil, porque é a base. E se essa base ela for construída de uma forma bem sólida, bem firme, com certeza o resto da construção, né, todo o processo vai ser bem mais fácil de lidar, vai ser bem mais proveitoso. Então, investamos mais nas nossas crianças, investamos mais tempo, mais dedicação e aprendamos a ouvir mais as nossas crianças, porque, como eu disse, elas também são um ser pensante, um ser atuante e um ser importante para Deus. Porque é muito triste quando se vê pessoas que trabalham há 10, 20 anos ou talvez um pouquinho menos de tempo com a educação infantil, seja na área secular ou seja também na área congregacional, vamos dizer assim, e são pessoas que olham para isso como um fardo. Ah, meu Deus, sábado tem trabalho com as crianças, meu pai, como é que eu vou para esse trabalho? Eu não aguento mais essa pressão, não aguento mais lidar com isso. Ou às vezes também não fala, não verbaliza isso, mas é sentido isso. Trata as crianças com indiferença, ou trata as crianças sempre está muito agoniada, sempre está muito preocupada, sempre está com a aula atrasada. Então são coisas realmente que vai ser cobrado de nós, né? E quando você faz isso, quando você vive assim, não é bom para nenhuma das partes, porque você, enquanto professor, enquanto lecionador, enquanto monitor, você pode adoecer, desenvolver vários tipos de doenças por conta disso, não ter prazer na vida, não ter prazer no trabalho, ou seja, viver uma vida realmente triste, frustrante, não é verdade? Porque eu costumo dizer, e é fato, que uma criança sente quando ela é tratada com carinho. Por exemplo, quando a criança vê que o professor, que o tio do departamento infantil, ele preparou a aula, ele se empenhou, ele trouxe algo diferente, ele realmente trouxe bons argumentos.
a criança sente toda essa dedicação que há ou não. Ela também sente quando você vai trabalhar de todo jeito, quando você está irritado o tempo todo. Ou seja, são tempos, são processos perdidos que você não vai poder adquirir os frutos, né? Então eu costumo dizer assim e orar também. Eu costumo orar e dizer que é muito importante que as pessoas aprendam a amar o que fazem. E mesmo que elas não tenham habilidade, que elas não tenham costume, vamos dizer assim, ou habilidade para trabalhar com determinado segmento, que ela aprenda a ter responsabilidade e compromisso. E que ela aprenda a entender que é uma fase da vida dela e que cabe a ela deixar um bom ou um mau legado. Eu hoje já terminei o colegial, porém, há professores da minha infância que eu não esqueço jamais. Professores que eu amava estar nas aulas, que fez toda a diferença em minha vida, que me estimulou a ser melhor, que me estimulou a descobrir que eu tenho inteligência para realizar muitas coisas. E também há professores, graças a Deus, que foram bem poucos, mas há professores que eu não tinha tanto prazer em vir para a aula. Então, é a pergunta que eu quero deixar no ar para você, professor da área secular, e também para você, principalmente para você, professor do Ministério Infantil, líder de Ministério Infantil. Os teus alunos, os teus liderados, eles têm prazer em estar com você? Eles têm prazer em assistir a sua aula? Eles são estimulados a serem melhores, a serem boas crianças? Eles têm sido estimulados a ser um bom cidadão diante da sociedade? Ou eles simplesmente têm sido cobrados a aprender as vogais, o alfabeto, os números? Será se realmente é para isso que nós somos chamados? É para isso que nós estamos atuando? Será que os teus alunos têm prazer em vir para a aula, em estar naquele momento de comunhão com toda a turma, com você? Ou eles só têm sido cobrados a aprender o nome dos discípulos? Ou o nome dos 12 filhos de Jacó? Então nós temos que ter essa preocupação. O que eu estou estimulando essas crianças a ter? A absorver conteúdo apenas? Ou a serem bons cidadãos diante da sociedade? Ou a serem bons cristãos no mundo em que vivemos? Ou a temerem a Deus, a obedecerem e a amar? O que eu estou ensinando essas crianças? Amar a Deus ou ter medo de Deus? Então é algo que nós devemos pensar. De que forma eu estou estimulando essas crianças? De que forma eu estou influenciando essas crianças? Eu preciso lembrar que eles são meus discípulos e eu estou encarregada de ensiná-los a ser discípulos de Jesus. Eu cheguei essa semana na igreja para a campanha de oração e para o ensaio, e o irmão que estava lá fora trabalhando na obra da igreja, ele disse assim: irmãos, teus discípulos já estão aí dentro. E essa frase que ele disse me chamou muita atenção. Irmãos, os teus discípulos já estão aí dentro te esperando. Eu nunca tinha parado para pensar, olha só, depois de 15 anos de ministério, eu não tinha parado para pensar que de fato eles são meus discípulos. Que de fato eles veem em mim a responsabilidade de ensiná-los. Eles se espelham em mim. Então, é algo a se pensar. Como eu estou discipulando? Como eu estou ensinando? Eu estou ensinando essas pessoas, esses seres humanos, pensantes e atuantes, a aprenderem apenas o abecedário, os números, a ler e escrever? Ou estou ensinando eles a ser inseridos na sociedade de forma que venha contribuir com o bem dela? Ou estou ensinando essas crianças apenas histórias bíblicas? Ou estou ensinando a eles a amar o Deus da Bíblia? Então, tudo isso que nós estamos fazendo precisa ser colocado amor, porque levando para o lado espiritual, a Bíblia diz: ai daquele que faz a obra de Deus fraudulentamente ou fraudulosamente, em outras versões. Então, essa é uma questão: como eu estou fazendo a obra de Deus? Isso cabe em todos os segmentos da casa de Deus, da nossa vida, porque a Bíblia diz também que nós devemos, ainda que na nossa área secular, fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Porque quando fazemos bem tudo, quando nos dedicamos, não é que somos perfeitos, mas quando nos dedicamos a fazer algo, com certeza o nosso Deus ele é honrado e nós deixamos ali um legado. Professor da área secular, o que você quer deixar como um legado?
um professor irritado, um professor incompreensível, um professor que quer enfiar conteúdo, vamos dizer assim, na cabeça, no cérebro de um aluno, mas sem se preocupar como está sendo no seu lar. Se ele tem alguma dificuldade que vai além de preguiça, porque às vezes só é olhado como preguiça, se não é uma dificuldade que precisa ser trabalhada de uma outra forma. E você, professor do Ministério Infantil ou líder do Ministério Infantil, como você tem olhado para a sua criança? Ele tem desejo, ele tem prazer em estar com você? Ele tem ensinado a ser um bom cristão, a amar, respeitar? Não digo só com palavras, mas com ações, com exemplo. Porque as nossas crianças, eu costumo dizer que elas muitas vezes olham mais para o nosso exemplo, para o nosso viver, do que para as nossas palavras. Então ensine com as suas palavras, mas ensine também com o seu modo de viver. E é algo que eu tenho aprendido ao passar dos tempos e tenho aprendido todos os dias mais, porque nunca somos perfeitos. Ainda não somos perfeitos. Porém, não podemos de forma nenhuma nos acomodar por conta disso. Ainda cometo erros, ainda cometo coisas que não era para cometer, que depois que eu vou perceber, mas todo dia precisamos nos autoanalisar e ver aonde podemos melhorar com a nossa vida, com o nosso modo de viver, para que o nome do Senhor seja honrado. Desculpa por o vídeo ficar um pouquinho longo, mas se você gostou desse bate-papo aqui, dessa conversa, que você possa compartilhar com alguém que precise, seja da área secular, seja da vida congregacional. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e nos ajude a crescer e continuar abençoando vidas em nome de Jesus.